Olá, crianças, tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será entrevista. Vamos fazer? Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de textos que aparecem em jornais, revistas, blogs, programas na internet, rádio, TV e pode complementar notícias e reportagens. Estou falando da entrevista. Para começar, vamos assistir essa entrevista. Aos 88 anos, Ruth Rocha é destaque na TV Brasil. Veja só essa entrevista. São mais de 50 anos de carreira literária, mais de 200 livros publicados, milhões de livros vendidos e milhares de fãs que cresceram lendo as histórias da escritora Ruth Rocha. Ela é a convidada do programa especial sobre literatura infantil no Dia da Criança. Nós conversamos com Ruth Rocha na casa dela em São Paulo. Vamos ver. E a gente agradece a você, Ruth, por estar recebendo a gente na sua casa em São Paulo. Muito obrigada. É uma alegria recebê-lo. Olha, e é uma alegria muito grande a gente estar diante de alguém que escreveu tanto para criança. E aí eu te pergunto, tem uma criança também dentro de você até hoje, aquela assim bem espertinha, que ajuda nas histórias? Não sei se eu tenho uma criança dentro de mim. Eu me sinto muito adulta. Mas eu sinto que eu tenho pela criança uma afetividade diferente. Eu gosto de criança, eu respeito criança e eu entendo criança. Eu tenho sempre um contato muito bom com criança. Eu acho que é isso que me leva, a escrever, é isso que me leva, inclusive, muitas vezes, a acertar. Tem muita gente que diz que para escrever para a criança ou para atingir a criança tem que ser normal, natural. Não precisa fazer aquela coisa tati-bitate, nem parecer que ela é diferente. É assim que você seguiu ao longo do tempo, nessa carreira literária? É verdade. Eu acho que com criança se fala, não é exatamente como se fala com adulto, porque a gente tem um discurso diferente. Se fala com adulto, se fala com uma criança, se fala com uma pessoa de idade, se falar com artista, se falar com um escritor, a gente muda o discurso. Mas é um discurso sempre normal e sempre sem considerar a criança tola, ingênua e que não compreende as coisas. A criança entende tudo. A criança é muito mais esperta do que os adultos pensam. Bom, se a criança é muito mais esperta do que os adultos pensam, eu lhe pergunto, todos os assuntos são possíveis de serem tratados com as crianças? Olha, praticamente todos. Eu, pessoalmente, tenho muito respeito pela esperança. Eu acho que a criança tem que ser sempre objeto da possibilidade da esperança. Eu não gosto de falar de coisas que são desagradáveis para a criança. Eu não gosto. Mas acho que é possível e acho que tem gente que sabe fazer. Eu acho que tem escritores que sabem, que falam de morte, que falam de outras coisas, mas eu pessoalmente não falo. Eu gosto de coisas esperançosas, alegres. Eu gosto de coisas que façam a felicidade da criança. Ruth tem um assunto pessoal que deixa as crianças tão felizes. Nos livros de Ruth Rocha vai aqui o desafio para vocês. Será que vocês leram esse livro aqui? Marcelo, Marmelo, Martelo. Ruth Rocha, você já ouviu muita gente de muitas gerações, hoje adultos, dizerem que leram esse livro? Já ouvi, muitas vezes. E eu tenho muita alegria. E é o meu livro que mais vende, que vende até hoje. Ele tem 50 anos.
Quando me perguntam, mas a criança não mudou? A criança de 50 anos não mudou? Eu não sei, mas a criança gosta do mesmo livro. O mesmo livro que fez sucesso há 50 anos. E aí, gostou? Vamos falar um pouco sobre a entrevista? Lembrando que entrevista pode ser jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica e a entrevista social. Vamos aprender. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Esse gênero textual segue um roteiro e deve ser transcrito após a realização em discurso direto. As entrevistas são muito utilizadas com o intuito de passar um conhecimento para a população. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, a reprodução integral da fala de um personagem. Vamos conhecer a estrutura da entrevista. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte forma, da seguinte maneira: definição do tema, roteiro, título e revisão. Vamos entender cada um. Definição do tema. É o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, a fonte que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Título. Realizada a entrevista, ela é transcrita para o jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Revisão. Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. E para ser publicado no jornal, o redator transforma em linguagem escrita o que foi dito oralmente, fazendo as adaptações necessárias. Por exemplo, suprimindo as hesitações, repetições e marcas da oralidade. Na entrevista, o entrevistado é a pessoa a quem as perguntas são direcionadas. Essa pessoa é escolhida de acordo com o programa ou o tema do veículo de comunicação. Dessa maneira, são chamadas pessoas que entendem sobre um tema específico ou que já trabalham na área escolhida, dando informações particulares, profissionais e até mesmo a própria opinião. Também temos o entrevistador, que é a pessoa que estuda sobre a vida do entrevistado, pesquisando sobre o que a pessoa fez, o que continua fazendo. E para que se faça uma boa entrevista, deve-se conhecer muito bem o entrevistado e o tema, no qual ele atua para não criar um mero bate-papo sem relevância. E é importante saber, as características da entrevista são textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, diálogo com perguntas e respostas, marca do discurso direto e da subjetividade
e a mescla da linguagem formal e informal. Também é importante saber que a entrevista requer uma postura adequada, tanto por parte de quem a elabora, quanto por parte de quem a responde. O uso de gírias, chavões e de uma linguagem informal não é aconselhável, pois o objetivo maior é fazer com que o leitor, o espectador, se interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. E chegou o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, é hora de pensar e responder. Olha só, você já leu ou assistiu a uma entrevista? Quem era o entrevistado? Você toparia dar uma entrevista para um blog? Que assunto você gostaria de falar? Quais são as características do gênero textual entrevista? Acesse agora ao portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula, atividade 3, entrevista. Vamos fazer? É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!